Olá, tudo bem, amiguinhos e amiguinhas? Como é que estão os estudos aí nessa reta final para o exame da ordem? Hoje, para a nossa última aula de Direito Administrativo, a gente vai fazer uma breve revisão sobre bens públicos. Você já deve ter ouvido falar sobre bens públicos. E o que são bens públicos? É um pouco complicado, é um pouco controverso na doutrina qual é a extensão dos bens públicos, enfim, em si considerados. O que é assente e unânime que todas as pessoas jurídicas de direito público, lembra? As pessoas políticas, as autarquias, as fundações públicas, todos têm os chamados bens públicos. Esse é o ponto 1. As pessoas jurídicas de direito privado, mas que são prestadoras de serviço público, pro Código Civil, não têm bens públicos, mas para a doutrina majoritária, quando o bem em questão estiver afetado a determinado serviço público, garante-se a esse bem as características inerentes a todos os bens públicos. E quais são essas características? Vamos lá para o slide. Gente, os bens públicos, eles são inalienáveis. O que são bens públicos? O que significa dizer isso? Significa que os bens públicos, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser, enfim, alienados. Esta é uma característica que não é de natureza absoluta. Essa característica aplica-se aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial. Aos bens dominicais não se aplica. Os bens que estejam desafetados, vocês já devem ter ouvido essa palavra na vida de vocês, sim, eles podem ser alienados. Daqui a pouquinho a gente vai falar a diferença entre bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, tudo bem? Além disso, os bens públicos, eles são imprescritíveis. Prescritíveis. O que significa dizer isso? Significa que os bens públicos, eles não estão sujeitos a serem adquiridos por uso capião. Uma pessoa pode ficar 50 anos lá no bem público, ela não vai adquirir esse bem por uso capião. Por quê? Porque os bens públicos são imprescritíveis. Atenção! Esta característica é de natureza absoluta. Então, inclusive os bens dominicais não podem ser adquiridos por uso capião. Uma praça que estiver abandonada e, enfim, um assentamento chegar lá, eles não vão poder requerer a uso capião desse imóvel. Tudo bem? E, enfim, outra característica dos bens públicos é que os bens públicos são impenhoráveis. Ou seja, se porventura a administração pública vier a ser processada, o bem no qual ela está instalada nunca poderá ser dado em garantia dessa dívida. Por quê? Porque os bens públicos não são penhoráveis. Eles não podem ser objeto de nenhum tipo de constrição judicial. Tudo bem? Essa característica era de natureza absoluta também. Ela vale inclusive para os bens dominicais. Não só para os de uso comum do povo, também não só para os de uso especial. Tudo bem? Quanto tempo a gente tem, produção? Vamos lá, para a gente terminar a nossa aula então, vou falar rapidinho da classificação dos bens públicos. Os bens públicos, eles podem ser bens de uso comum do povo. Bens de uso comum do povo são aqueles bens públicos, enfim, que toda a população pode usar indistintamente. As ruas, as praias, os rios, são todos bens de uso comum do povo. As praças públicas, os parques, todos esses são bens de uso comum do povo. Outra característica quanto aos bens públicos, a gente tem também os chamados bens de uso especial. São bens que estão afetados a um serviço público específico. Por exemplo, a Biblioteca Municipal da sua cidade, o prédio que abriga a Prefeitura Municipal, o prédio que abriga a Câmara dos Deputados, o prédio que abriga a Câmara Municipal da sua cidade. São todos bens de uso especial. Hospitais públicos, todos esses estão destinados aí a determinado serviço público, mas eles não podem ser utilizados indistintamente pela população. Pode haver restrição ao acesso da população nesses locais. Todos esses bens são os chamados bens afetados. Temos também, em contrapartida, como a gente havia destacado antes, os bens dominicais, que compõem o chamado patrimônio disponível da administração pública. Os bens dominicais são aqueles que não estão
afetados a determinado serviço público, de tal modo que a gente fala que eles são bens desafetados. Beleza? Lembrando que os bens dominicais são alienáveis, mas nenhum bem público pode ser adquirido por uso capião e nenhum bem público pode ser objeto de penhora judicial. Lembrando que o que são bens públicos? A gente vai retomar agora aquela controvérsia do começo da aula. Bens públicos são todos os bens das pessoas jurídicas de direito público. Verdade. Agora, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores já consolidou o entendimento que, sendo um bem privado, mas afeto a determinado serviço público, voltando para o slide, a ele se aplicam as características da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Tudo bem, gente? Certo? Bom, era isso que a gente tinha a tratar de direito administrativo. Desejo uma boa prova para vocês. Grande beijo, estou sempre à disposição. Tchau, tchau.